Existe uma cena que quase ninguém observa. Uma semente sob a terra. Ela não anuncia seu trabalho. Não faz promessas. Não procura aplausos. Enquanto tudo parece imóvel na superfície, algo invisível está acontecendo. Raízes se organizam. Estruturas se formam. Uma inteligência silenciosa trabalha onde os olhos não alcançam. Napoleon Hill compreendeu algo semelhante ao estudar homens que construíram grandes fortunas. Ele percebeu que a riqueza raramente nasce do barulho. O barulho costuma aparecer depois. Primeiro vem o silêncio. E talvez essa seja uma das ideias mais incompreendidas de toda a filosofia da prosperidade. Muitas pessoas acreditam que o caminho para crescer financeiramente exige demonstração constante. Falar sobre planos, compartilhar intenções, anunciar cada passo antes que ele seja dado. Mas Hill observou repetidamente outro padrão. Os construtores mais sólidos dedicavam mais energia à construção do que à divulgação da construção. Eles entendiam algo que parece simples, mas carrega uma profundidade rara. Energia direcionada para falar nem sempre permanece disponível para realizar. Quando uma ideia nasce, ela é delicada. Ainda não possui raízes profundas. Ainda não desenvolveu resistência contra dúvidas, críticas ou distrações. É semelhante a uma muda recém-plantada. Exposta cedo demais aos ventos fortes, pode não sobreviver. Protegida pelo tempo necessário, cresce com firmeza. O silêncio, nesse contexto, não é ausência. É proteção, é incubação, é maturação. A maioria das pessoas enxerga apenas os resultados visíveis da riqueza. Vêem empresas, vêem investimentos, vêem patrimônio, vêem conquistas, mas não observam os longos períodos silenciosos que antecederam tudo isso. Não observam as noites de estudo, os anos de observação, as decisões discretas, as economias acumuladas sem testemunha, os hábitos repetidos quando ninguém estava olhando. O mercado financeiro oferece uma imagem interessante dessa realidade. Os movimentos mais importantes frequentemente começam antes que a maioria perceba. Quando todos estão falando sobre uma oportunidade, normalmente ela já percorreu boa parte do caminho. Os grandes deslocamentos acontecem primeiro no invisível. Primeiro surgem os sinais sutis. Depois os movimentos, depois a atenção pública e, por fim, o ruído. A natureza parece repetir essa lógica em toda parte. O amanhecer não acontece de repente. A luz se aproxima lentamente. A maré muda sem pedir permissão. As estações transformam a paisagem sem discursos. Tudo o que possui profundidade parece respeitar o tempo do silêncio. Hill acreditava que os pensamentos possuem força criativa, mas existe uma diferença importante entre possuir um pensamento e protegê-lo. Uma ideia constantemente exposta pode perder potência, não porque os outros sejam necessariamente contra ela, mas porque cada opinião recebida adiciona peso ao processo. Algumas pessoas passam tanto tempo explicando seus objetivos que acabam substituindo a construção pela conversa sobre a construção. Sentem uma satisfação momentânea ao falar, como se parte da conquista já tivesse acontecido. E então, a urgência de agir diminui. O trabalho real fica para depois. Depois se transforma em amanhã. E amanhã, lentamente, desaparece. O silêncio evita esse desperdício. Ele preserva energia, preserva foco, preserva direção. Há algo curioso sobre rios profundos. Eles não fazem o mesmo barulho que riachos rasos. A água profunda se move com outra natureza, com outra estabilidade, com outra presença. Talvez a riqueza funcione de forma parecida. O que é superficial frequentemente precisa ser anunciado. O que é sólido simplesmente existe. Isso não significa viver escondido, não significa isolamento, não significa rejeitar relacionamentos ou colaboração.
Hill valorizava profundamente a associação com pessoas capazes, valorizava alianças inteligentes, valorizava mentores, valorizava a cooperação. Mas existe uma diferença entre buscar conselho e buscar validação. Conselho acrescenta clareza, validação tenta preencher inseguranças, e a construção de riqueza exige uma independência interior que nem sempre recebe atenção, porque o verdadeiro trabalho acontece antes da aprovação, antes dos elogios, antes dos resultados visíveis. O agricultor não cava a terra esperando aplausos. Ele cava porque entende a estação, entende o solo, entende o processo. Sabe que existe um intervalo inevitável entre plantar e colher. Talvez seja justamente nesse intervalo que o princípio do silêncio revela sua maior utilidade. A maioria das pessoas suporta o esforço. O que não suportam é a espera. Querem confirmação imediata, querem evidência instantânea, querem resultados antes da maturação. Mas o tempo não acelera porque estamos impacientes. A terra não produz frutos porque estamos ansiosos. O crescimento continua obedecendo às próprias leis. Hill dedicou grande parte de sua vida ao estudo dessas leis invisíveis, e uma delas parece surgir repetidamente sob diferentes formas. Aquilo que possui valor precisa de um período de desenvolvimento protegido. Uma visão, uma habilidade, uma empresa, uma fortuna, uma nova identidade. Tudo isso atravessa fases silenciosas, fases em que quase nada parece acontecer, mas quase tudo está acontecendo. E aqui repousa a verdade central. A riqueza não é construída apenas pelo que você faz. Ela também é construída pelo que você preserva, pela energia que não dispersa, pela atenção que não desperdiça, pela disciplina de continuar trabalhando quando não existe reconhecimento, pela capacidade de permitir que suas raízes cresçam antes de exigir frutos. Esse talvez seja o silêncio que Hill admirava, não o silêncio da passividade, mas o silêncio da preparação. O silêncio de quem compreende que algumas das forças mais poderosas da vida operam longe dos holofotes, como a água que corre sob a terra, como a semente que rompe a escuridão, como o tempo que transforma lentamente uma floresta inteira sem fazer anúncio algum. E talvez, enquanto o mundo continua falando sobre resultados, exista uma tranquilidade especial em voltar a atenção para aquilo que cresce sem testemunhas. Porque é ali, quase sempre, que o verdadeiro patrimônio começa. Há momentos em que um lago parece completamente imóvel, nenhuma onda, nenhum movimento aparente, nenhum sinal de atividade. Ainda assim, sob a superfície tranquila, existe vida. Peixes atravessam profundidades invisíveis. Correntes lentas continuam seu percurso. Sedimentos se acomodam. O lago não precisa demonstrar movimento para estar vivo. Talvez exista uma lição silenciosa nisso. Vivemos em uma época que transformou a exposição em hábito. As pessoas mostram o que compraram, mostram o que planejam, mostram o que desejam construir, mostram o que ainda nem começou a existir. Como se a simples declaração pública de uma intenção pudesse substituir a própria jornada. Napoleon Hill observou um comportamento diferente entre muitos homens que alcançaram prosperidade duradoura. Eles falavam quando necessário, mas não transformavam seus objetivos em espetáculo. Pareciam compreender intuitivamente que existe poder naquilo que permanece guardado pelo tempo certo. Nem toda semente precisa ver a luz no primeiro dia. Nem toda ideia deve ser compartilhada no momento em que nasce. Nem todo projeto se beneficia da atenção prematura. Existe uma maturidade própria das coisas que crescem em silêncio. Quando alguém sente necessidade constante de revelar seus planos, frequentemente está buscando algo além da comunicação. Busca confirmação, busca reconhecimento, busca a sensação agradável de ser visto. E não há nada de errado em desejar reconhecimento.
Isso faz parte da experiência humana. O problema surge quando a necessidade de ser visto começa a competir com a necessidade de construir. Porque construir exige concentração. E concentração exige uma certa proteção interior. A mente é como um campo fértil. Aquilo que recebe atenção cresce. Aquilo que recebe distração enfraquece. Quando uma pessoa compartilha seus objetivos com muitas vozes diferentes, ela convida essas vozes para dentro do próprio campo mental. Algumas serão encorajadoras, outras serão céticas, outras estarão apenas projetando seus próprios limites. Pouco a pouco, o projeto original começa a carregar pesos que não lhe pertenciam. O agricultor não consulta a opinião do vento sobre a próxima colheita. Ele observa a terra, observa o clima, observa os ciclos. Existe sabedoria em saber quem merece acesso aos seus planos. Hill valorizava a influência do ambiente. Ele sabia que os pensamentos não vivem isolados. São moldados pelas pessoas ao redor. Por isso, escolhia cuidadosamente as associações que cultivava. Mas escolher boas companhias é diferente de abrir as portas para todas as opiniões disponíveis. O discernimento é uma forma de riqueza, talvez uma das mais importantes, porque dinheiro pode ser perdido e recuperado, tempo pode ser desperdiçado e parcialmente reconstruído, mas atenção fragmentada é uma perda silenciosa. Ela desaparece sem fazer ruído. Um pouco hoje, um pouco amanhã, até que anos inteiros tenham passado. Os grandes construtores parecem compreender isso, não apenas no mundo dos negócios, mas em qualquer área da vida. Eles aprendem a guardar energia, aprendem a economizar palavras, aprendem a não transformar cada pensamento em anúncio. Existe uma serenidade peculiar em quem não sente necessidade de provar nada. Essa serenidade não nasce da arrogância, nasce da confiança. A árvore não convence ninguém de que está crescendo. Ela cresce. As raízes não enviam relatórios para a superfície. Elas apenas aprofundam seu trabalho. O sol não anuncia o amanhecer. Ele simplesmente aparece. Talvez a verdadeira autoconfiança possua algo dessa natureza. Ela não exige testemunhas, não exige aprovação constante, não exige aplausos para continuar. Hill falava frequentemente sobre propósito definido, uma direção clara, um objetivo mantido com firmeza. Mas existe um aspecto menos discutido dessa ideia. Manter uma direção exige proteger a própria direção. Quanto mais uma bússola é girada de um lado para outro, menos útil ela se torna. A mente funciona de maneira semelhante. Cada opinião absorvida sem critério altera ligeiramente o percurso. Cada comparação desnecessária enfraquece a clareza. Cada tentativa de agradar a todos afasta a pessoa de si mesma. Por isso, o silêncio não é apenas uma prática externa, ele é uma disciplina interna. É a capacidade de permanecer com uma ideia tempo suficiente para compreendê-la profundamente. É a capacidade de não abandonar uma visão apenas porque ela ainda não produziu resultados visíveis. É a capacidade de ouvir a própria consciência em meio ao ruído do mundo. E aqui repousa uma das verdades mais valiosas deste princípio. Aquilo que você protege também o protege. Uma visão protegida ganha força, um objetivo protegido ganha consistência, um plano protegido ganha maturidade, uma mente protegida ganha clareza. O silêncio não existe para esconder, existe para permitir crescimento, existe para criar espaço, existe para que algo possa se desenvolver antes de enfrentar os ventos inevitáveis da realidade. Muitas pessoas acreditam que riqueza é apenas acumulação. Acumular dinheiro, acumular ativos, acumular resultados. Mas Hill apontava para algo mais profundo. A riqueza começa muito antes da conta bancária.
Ela começa na administração da própria energia, na administração da atenção, na administração das emoções, na administração das palavras. Porque palavras também são recursos, e recursos mal administrados sempre produzem desperdício. Talvez seja por isso que algumas pessoas falam cada vez menos à medida que amadurecem. Não porque tenham menos a dizer, mas porque passaram a compreender o valor do que não precisa ser dito. O tempo lhes ensinou que nem toda verdade exige explicação, nem todo plano exige anúncio, nem toda conquista exige divulgação. Algumas das coisas mais importantes da vida acontecem discretamente. Uma convicção amadurece, uma habilidade se desenvolve, um patrimônio cresce, uma mentalidade se transforma, e quase ninguém percebe quando isso acontece. Quando finalmente se torna visível, muitos chamam aquilo de sorte. Mas a sorte raramente explica anos de preparação silenciosa. A floresta parece surgir de repente para quem não observou as estações. Mas cada árvore conhece a longa história que a trouxe até ali. Talvez o mesmo aconteça com a prosperidade. Quando vista de longe, parece um acontecimento. Quando vivida por dentro, revela-se um processo lento, paciente, silencioso e profundamente transformador. Existe um momento curioso na vida de quase toda pessoa que constrói algo relevante. Não é o momento da conquista, não é o momento do reconhecimento, não é o momento da recompensa, é o momento da decisão. Porque antes que qualquer riqueza apareça no mundo exterior, uma decisão silenciosa precisa acontecer dentro da mente. E decisões verdadeiras raramente fazem barulho. Elas não chegam acompanhadas de trombetas, não transformam imediatamente a realidade. Muitas vezes, nada muda por fora. A mesma casa, o mesmo trabalho, os mesmos desafios, o mesmo saldo bancário. Mas algo mudou. Uma direção foi escolhida, e uma vez escolhida, a vida começa a reorganizar-se ao redor dela. Napoleon Hill observou esse fenômeno repetidamente. Ao estudar pessoas bem-sucedidas, percebeu que elas possuíam uma característica comum. Decidiam, e depois permaneciam fiéis à decisão por tempo suficiente para que ela produzisse consequências. Isso parece simples, mas talvez seja uma das capacidades mais raras do ser humano. A maioria das pessoas não sofre pela falta de inteligência, nem pela falta de oportunidades, nem mesmo pela falta de talento. Sofre pela dificuldade de permanecer. Começa um caminho, abandona, encontra uma dificuldade, recua, escuta uma opinião contrária, muda de direção. Observa alguém aparentemente avançando mais rápido, troca de estratégia. Como um barco que altera constantemente sua rota, acaba consumindo energia sem percorrer grandes distâncias. O silêncio possui uma relação profunda com esse processo, porque decidir exige ouvir, e ouvir exige silêncio. Não apenas o silêncio dos ambientes, mas o silêncio interior. Existe uma quantidade impressionante de ruído dentro da mente humana. Medos, comparações, memórias, preocupações, desejos conflitantes, expectativas alheias, tudo falando ao mesmo tempo, tudo tentando ocupar espaço. Em meio a essa multidão de vozes, torna-se difícil reconhecer aquilo que realmente importa. Por isso, tantas pessoas vivem reagindo. Quase nunca escolhem, apenas respondem aos acontecimentos, respondem às circunstâncias, respondem às opiniões, respondem às urgências, respondem aos medos. Mas responder não é o mesmo que decidir. Decidir implica assumir autoria, implica escolher um caminho mesmo sem garantias. Implica caminhar mesmo quando ainda não existe evidência suficiente para convencer os outros. Hill compreendia que a riqueza nasce primeiro como uma imagem mental. Mas uma imagem mental sem decisão é apenas imaginação.
A decisão transforma possibilidade em direção, e direção transforma a energia dispersa em força concentrada. Pense em um rio. Quando suas águas se espalham por uma planície, movem-se lentamente. Mas quando encontram um canal definido, tornam-se poderosas. A mesma água, a mesma quantidade, mas uma direção diferente. A vida financeira segue princípio semelhante. Muitas pessoas possuem energia suficiente para construir algo extraordinário. O que lhes falta não é força, é concentração, e concentração nasce da decisão. O silêncio ajuda porque remove distrações. Permite que a mente enxergue o essencial. Permite distinguir entre aquilo que parece importante e aquilo que realmente é. Com o passar dos anos, uma pessoa começa a perceber algo interessante. Grande parte das preocupações que consumiam sua atenção nunca se concretizou. Grande parte dos medos nunca aconteceu. Grande parte das opiniões que pareciam decisivas não possuíam importância alguma. O tempo revela essa verdade lentamente, como a maré que recua e deixa visíveis as pedras que antes estavam ocultas. E quando isso acontece, uma nova liberdade começa a surgir. A liberdade de não reagir imediatamente. A liberdade de observar antes de responder. A liberdade de permitir que a poeira assente antes de tomar decisões. Essa calma tem valor econômico, tem valor financeiro, tem valor estratégico, porque muitos erros custosos nascem da pressa. Investimentos impulsivos, parcerias impulsivas, compras impulsivas, mudanças impulsivas, promessas impulsivas. O silêncio cria um espaço entre estímulo e ação, e dentro desse espaço mora a sabedoria, não uma sabedoria mística, mas uma sabedoria prática, a capacidade de enxergar mais longe do que a emoção do momento permite. Talvez por isso as pessoas mais experientes frequentemente pareçam mais lentas. Na verdade, não são lentas. Apenas deixaram de confundir velocidade com progresso. Aprenderam que uma decisão bem tomada economiza anos, enquanto uma decisão precipitada pode custar décadas. Hill falava frequentemente sobre persistência, mas existe algo anterior à persistência. Existe a clareza, porque não adianta persistir em todas as direções. É preciso saber em qual direção permanecer. E essa clareza raramente nasce no ruído, ela surge em momentos silenciosos, durante uma caminhada sem pressa, durante uma madrugada tranquila, durante um período de reflexão, durante aqueles instantes em que a mente finalmente desacelera o suficiente para ouvir algo mais profundo do que o medo. E aqui repousa uma verdade que muitos descobrem apenas depois de muito tempo. O poder pessoal não nasce do controle sobre os outros. Nasce do controle sobre si mesmo. Não nasce da capacidade de convencer. Nasce da capacidade de permanecer firme. Não nasce da quantidade de palavras pronunciadas. Nasce da qualidade das decisões tomadas. Quando alguém aprende isso, começa a perceber que a vida não exige respostas imediatas para tudo. Algumas perguntas precisam amadurecer. Algumas escolhas precisam respirar. Alguns caminhos precisam ser observados antes de serem percorridos. A natureza nunca demonstra ansiedade. O inverno não tenta apressar a primavera. O amanhecer não corre para alcançar o meio-dia. A árvore não se desespera porque ainda não produziu frutos. Tudo possui seu tempo. Tudo possui seu ritmo. Tudo possui sua estação. E talvez a riqueza mais profunda ensinada por Hill não seja apenas financeira. Talvez seja a capacidade de viver de forma deliberada, escolher conscientemente, avançar conscientemente, construir conscientemente. Como alguém que compreendeu que as maiores forças do mundo quase sempre trabalham em silêncio.
assim como as raízes, assim como o tempo, assim como as decisões que mudam uma vida inteira muito antes que qualquer outra pessoa perceba.